Olá, meu nome é Otávio e eu vou falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética em 1991, é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Causas da Guerra Fria. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países, para que pudessem expandir a igualdade social baseando na economia planificada, partido único, partido comunista, igualdade social e falta de democracia. Enquanto isso, os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista baseando na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o capitalismo e o socialismo era predominante entre a política, ideologia e sistemas militares. Apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflitou com a União Soviética e vice-versa com armamentos, pois os dois países tinham em posse grande quantidade de armamento nuclear, e com um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e possivelmente da vida em nosso planeta. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. Plano espacial e tecnológico. No plano espacial e tecnológico, cada um dos lados investia em tecnologia, armas, propaganda, a fim de provar ao restante do mundo a sua superioridade e a do modelo econômico que defendia. No fim dos anos 50, essa competição extrapolou os limites próprios do planeta Terra, e também o espaço virou cenário de disputas entre os dois blocos. Foi chamada de Corrida Espacial, que teve início em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial do planeta, o Sputnik, que em português significa viajante. O lançamento do Sputnik foi também a primeira vez em que um objeto criado por humanos foi colocado em órbita. O satélite funcionou por 22 dias antes de suas baterias acabarem, e sua finalidade era pouco relevante, visto que era a de transmitir um sinal rápido, amador, que poderia ser ouvido por um bip em qualquer lugar ou parte do mundo. Ainda assim, foi o suficiente para preocupar os Estados Unidos, que não queriam ficar para trás dos soviéticos, e em 31 de janeiro do ano seguinte lançaram seu próprio satélite, o Explorer. Alguns meses depois, em julho, o então presidente Dwight Eisenhower determinou a criação da NASA, a agência federal dedicada à exploração espacial. Planos econômicos dos Estados Unidos. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que os outros países arrasados da Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. Planos econômicos da União Soviética. A partir dessa estratégia, a União Soviética criou em 1949 o Comecon, que era uma espécie de condensação ao Plano Marshall, que impediu seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall para se restabelecer, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Desta forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecida sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando a maior insatisfação soviética, e o que provocou a divisão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Em 1949, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo manter alianças militares para que eles pudessem se proteger em caso de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. Entre os aliados da OTAN destacam-se Estados Unidos, Canadá, Grécia, Bélgica, Itália, França, Alemanha Ocidental, Holanda, Áustria, Dinamarca, Inglaterra, Suécia e Espanha. E os aliados do Pacto de Varsóvia destacam-se União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China e Coreia do Norte. A origem do nome é chamada Fria porque não houve guerra direta entre as superpotências, dada a invalidade da vitória em uma batalha nuclear. Fim da Guerra Fria. Na falta de democracia, o atraso econômico e a crise das repúblicas soviéticas,
acabaram por alertar a crise no socialismo no final da década de 1990. Em 1999, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética começou a alertar o fim do socialismo naquele país e nos aliados, com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas. O sistema foi se enfraquecendo, era o fim de um período de empates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo, vitorioso, aos poucos ia sendo implantado nos países socialistas.